Olá pessoal, sou Eduardo. Hoje irei falar de uma obra clássica escrita no final do século XIX pelo irlandês Oscar Wilde, justamente a sua obra mais conhecida, que é O Retrato de Dorian Gray, que vai falar sobre o lado obscuro de todo ser humano, sobre uma cultura hedonista da Inglaterra do século XIX, sobre uma obsessão pela arte, pelas várias formas de arte, entre outras coisas. Resumindo um pouco a narrativa, o Dorian Gray é um jovem muito rico e bonito, e ele está num belo dia tendo um retrato seu pintado pelo Basil, que nutre uma certa adoração pelo Dorian, algo que beira a homoafetividade da parte dele e Basil, porque o Dorian ainda é uma pessoa muito inocente sobre essas coisas da vida, sobre certos prazeres. Então o quadro está quase finalizado, eis que chega ao recinto o Lord Henry, que é um lord muito cínico, muito sagaz, que fica o tempo todo proferindo frases que escandalizam a sociedade daquela época. E ele é de longe a personagem mais interessante de Dorian Gray. Então o quadro fica pronto. A essa altura, o Lord Henry já influenciou negativamente o Dorian Gray, ou seja, falando coisas como através da beleza do Dorian ele pode conseguir o que ele quiser da vida, que não é para ele ser uma pessoa muito sensata, muito certinha, que o que vale a pena na vida é a juventude, são os prazeres, são as coisas imprudentes, entre outras coisas. O Basil, que é o personagem mais sensato, até tentou evitar esse encontro dos seus dois melhores amigos, porém não conseguiu. Então, o quadro ficou pronto e o Dorian Gray, totalmente influenciado pelo Harry, ele passa a refletir sobre o fato daquele quadro, daquela pintura, daquela obra de arte, conservar a sua beleza, ao passo que ele, enquanto pessoa, ele vai envelhecer, vai ficar decrépito, enfim. Ele faz tipo uma prece, um pacto, para que ao invés dele envelhecer, o quadro, seu retrato, fique com esse peso da idade. Então ele passa a ter uma vida superficial, repleta de pecados e luxúrias, e todos esses pecados, ou seja, todos os reflexos da alma, vão reverberar, vão aparecer, se manifestar no quadro, na pintura. Então, é uma novela muito interessante, que vai acontecer bastante coisas até surpreendentes. Mas eu diria que o personagem mais interessante, o que digamos que movimenta mesmo, que engendra a narrativa, é o Lord Harry, através dos aforismos, das frases polêmicas carregadas de cinismo que ele profere, que escandaliza todos. E uma parte que é muito interessante também é referente à primeira paixão do Dorian Gray. Ou seja, ele já está totalmente convencido da sua beleza, está totalmente soberbo. Ele conhece uma atriz chamada Sybil Vane, num bairro decadente de Londres, e ele fica totalmente encantado pela perfeição com a qual ela representa nesse teatro as heroínas de Shakespeare. Então, numa noite ela é Ofélia, na outra Julieta, na outra Rosalinda. Enfim, ele é uma atriz muito competente. Ele fica totalmente apaixonado por ela, ou seria pela atuação, já que ele desenvolve uma obsessão pela arte, seja pela arte da literatura, no caso dos dramas de Shakespeare, seja por ornamentos das joias, de livros antigos, tudo que for arte, o Dorian Gray vai ficar totalmente obcecado. Então, ele se apresenta para Sybil Vane, que corresponde àquele, digamos, romance. Só que a jovem Sybil Vane, por ela ser muito nova, até então ela não tinha se apaixonado, ela fica totalmente encantada e ela não descobre que o que realmente o Dorian Gray se apaixonou foi pela atuação dela e não pela pessoa dela. Então ela julgou ter encontrado o amor e passou a representar de maneira medíocre no teatro. Então toda aquela paixão que o Dorian Gray tinha
nutrido pela Sybil Vane, caiu por terra quando esta abdicou da representação do ofício de atriz para ficar totalmente apaixonada pelo Dorian. Ou seja, quando ela descobriu o amor, ela passou a abandonar o seu amor pelo ofício de ser atriz. Então é a parte que eu achei mais interessante, porque quando ele ficou totalmente encantado pela atuação da Sybil, ele chamou o Lord Henry e o Basil para assisti-la no teatro. E eles viram aquela atuação medíocre, capenga, que todo mundo no teatro estava dormindo ou mesmo saindo na metade do espetáculo. Mas é porque até então a Sybil Vane representava de modo convincente quando ela não conhecia o Dorian Gray. Então eu não posso falar mais para não estragar as surpresas de O Retrato de Dorian Gray. Mas eu só quero acrescentar que é um romance do final do século XIX, que tem um pouco daquelas descrições do ambiente, dos personagens, mas nada que torne a leitura cansativa. Pelo contrário, é uma leitura até ágil, tem muitos diálogos. Claro, as sentenças do Lord Henry, que é o grande causador de tudo aqui, eu diria. E essa é a minha dica de hoje, um super clássico do Oscar Wilde, que possui outras obras interessantes, como contos, uma peça de teatro, enfim. A minha dica de hoje é O Retrato de Dorian Gray. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou ficando por aqui. Me diz o que você achou nos comentários. Tchau!